E aí, família MK, tranquilidade? Eu sou o Danilo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, O Mundo Cão. Família, hoje vamos tratar de um assunto que vai estar na playlist doenças, que é o chamado otohematoma. Bom, o que é o otohematoma? É um acúmulo de sangue devido à ruptura de veias e artérias entre a cartilagem e a pele da orelha do animal. Isso acomete normalmente cães que têm orelhas maiores e orelhas pendentes. Para que vocês tenham uma ideia do que seria o otohematoma, nada mais é do que a conhecida orelha de couve-flor, que também os lutadores de MMA, os lutadores de jiu-jitsu ou de artes marciais que têm um pouco mais de contato físico, por vezes acontece e ficam com a orelha inchada e às vezes deformada. Tá? Em casos raríssimos, o otohematoma canino também, ele pode causar o rompimento de vasos um pouco mais grossos e de maior irrigação, causando então o fechamento completo do canal auditivo. Bom, qual que seriam as causas então do otohematoma? Cachorro que balança demais a cabeça e tem a orelha muito pendente, ela só de balançar em excesso, ela pode causar essa lesão. Cachorro que corre demais e é um pouco estabanado, pode bater com a orelha em algum móvel, na parede, numa árvore ou até mesmo em outro cão, pode causar essa lesão. Briga entre cães e coceira excessiva. Por vezes o cão, quando tem pulga, carrapato, alguma mosca que se instala ou que por vezes fica sobrevoando a orelha, o animal se coçando demais, ele pode causar essa lesão também. E a otite, por causar um desconforto e fazer com que o animal se coce demais, também pode vir a causar essa lesão, que pelo que vocês veem são causas muito simples de serem prevenidas, tá? Mas que a gente tem que prestar bastante atenção. Em relação aos sintomas, a gente tem que lembrar que a característica é muito simples, é um inchaço elevado do canal da orelha do animal, tá? Que fica inicialmente na borda interna, mas que acomete toda a parte externa da orelha. O animal ele fica muito acuado, porque ele sente muita dor, ele vai balançar muito a cabeça por este incômodo do inchaço, tá? Ele vai perder um pouco do sentido da direção, como se estivesse sofrendo de labirintite, porque ele começa a ter uma restrição auditiva, e isso causa esse desconforto a ele, e ele começa a se coçar demais. E aí, se a gente pensa que essa lesão é causada também pela coceira, se ela tivesse sido causada por qualquer outro motivo, o animal vem a coçar para aliviar esse desconforto, ele vai acabar aumentando essa lesão, o que vai agravar em muito essa questão do desenvolvimento e de uma possível recuperação dessa lesão. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é necessário uma análise bem profunda por parte de um veterinário, e como eu sempre falo, galera, procurem veterinários que tenham bons antecedentes, que tenham uma boa indicação de pessoas que vocês conheçam, pessoas da sua confiança, que seja um veterinário bem estruturado, não digo com uma clínica monstruosa, mas que seja uma clínica limpa, bem estruturada, e que você vê que esse veterinário, além da necessidade financeira, ele age por amor mesmo, tá? Porque às vezes um diagnóstico mal feito pode levar ao óbito, ou uma lesão mais profunda, ou uma perda sensorial muito maior. Então é importante que vocês sempre procurem veterinários capacitados, experientes, tá? E com boas indicações. Só lembrando, a questão do óbito não é do otohematoma, tá? Mas eu digo qualquer outro problema médico, de saúde mesmo do animal, uma coisa mais profunda, mais orgânica, isso pode sim levar ao óbito, mas não uma questão de orelha. Foi só para explicar a importância do veterinário, que tem bastante experiência. Bom, como é feito esse exame? Primeiro é uma análise local, e ele vai realmente perceber que há um inchaço por um edema. Ele vai ser obrigado a fazer uma punção, uma leve punção, para fazer uma análise do líquido que vai sair. Pode ser um líquido aquoso, como pode ser um líquido sanguíneo. E baseado nisso é que ele vai direcionar o tratamento. De qualquer forma, essa punção, para quem nunca acompanhou, nós já tivemos o caso do Zyron, que começou a ter o aparecimento do higroma no cotovelo. Para quem não conhece o assunto, nós temos um vídeo sobre isso na playlist, acho que é doença ou saúde, tá? Mas ele teve um higroma muito grande no cotovelo e foi feita uma punção. O animal não sente absolutamente nada, tá? O Zyron ficou como se nada tivesse acontecendo. Foi feita uma análise na hora e o doutor, que nos acompanha, o Dr. Abílio Júnior, simplesmente falou:
Isso é só um inchaço normal, é o higroma, compressa local, toma esse remedinho e passa. Acabou. Então o animal ele vai fazer essa pulsão para que o veterinário possa fazer uma análise do líquido que está saindo e é feito um curativo no local. Tá? É uma agulha que entra, retira o líquido e pronto. Baseado nisso é feito o diagnóstico. Bom, em relação ao tratamento, ele pode ser feito de várias maneiras. No primeiro momento é feito uma drenagem com uma agulha grande, tá? Chamada de teto-cânulo, na orelha do animal, nesse pavilhão auditivo, onde existe um inchaço. A ideia dessa drenagem é retirar totalmente o sangue desse local para reduzir o inchaço. É muito importante deixar claro que o cão que é acometido do otohematoma, depois do tratamento, ele não tem a orelha 100% recuperada. Ela vai apresentar algumas rugas em decorrência da cicatrização interna da cartilagem. Então, você reduz o otohematoma, você elimina os fluidos sanguíneos ou aquosos, mas você não tem como deixar a orelha com aquele aspecto perfeito. E isso é muito preocupante, porque como fica com cicatrizes grossas, ele pode voltar a se lesionar novamente. Então isso é só para deixar claro que existe um tratamento, tá? Mas a recuperação visual não é 100%. Então voltando, ele vai fazer então essa pulsão com essa agulha chamada de teto-cânulo para ver o quanto ele consegue retirar desse líquido. Não sendo o suficiente, ele vai poder ter a necessidade de fazer pulsões diárias, injetando alguns remédios. Eu não vou dar o nome dos remédios aqui, porque isso pode variar de profissional para profissional. Tá? Injetando diariamente, tá? Através do mesmo orifício da pulsão, alguns remédios no canal lesionado do animal, na borda que foi lesionada, ou por via oral. Se essa lesão for muito grande, ele pode partir para uma cirurgia, tá bom? Só falando, se for só através da pulsão, a recuperação é de 3 a 4 semanas. Se for para a cirurgia, é de 10 a 12 semanas de recuperação. Mas isso vai de gravidade para gravidade e de profissional para profissional. O importante é que o profissional, ao apresentar para vocês o tratamento, que ele seja bem claro e que ele explique o porquê de cada procedimento. Tá bom? Em relação ao prognóstico, foi aquilo que eu falei. O animal fica recuperado da lesão, mas ele vai carregar para sempre as cicatrizes. É só vocês olharem a tal orelha de couve-flor que os lutadores de artes marciais por vezes carregam. Eles conseguem reduzir aquele inchaço imediato, mas as cicatrizes ficam. Então é muito importante que cães acometidos do otohematoma sejam muito supervisionados depois, porque como é uma cicatriz grossa, qualquer impacto novamente pode causar uma nova lesão. Mas é vida normal, a perda auditiva são raríssimos os casos, tá? Assim, é um percentual tão baixo que por vezes não é nem citado. Agora é muito importante, galera, que a gente conheça os níveis de otohematoma. Família, só esqueci de comentar com vocês uma coisa. É muito importante que quando for ser feito o tratamento do otohematoma na clínica, é muito legal que o animal fique muito calmo, tá? Porque as pulsões não há necessidade da sedação do animal, só no caso do procedimento cirúrgico. Então, como eu sempre falo, os cães são movidos à nossa energia. Se a gente chega muito afoito, muito temeroso, muito ansioso, a gente passa essa energia para o nosso cão. E ele vai se comportar dessa maneira. Então, aquele hábito do animal ser acostumado a ser tocado, um veterinário experiente, que goste de cães, que já trate o seu cão há bastante tempo, o cão se sente confiante, tá bom? Então, mas vamos lá. Quais são os níveis de otohematoma? São 4. A fase inicial, tá, que é a mais superficial, é quando existe só uma vermelhidão no local, um leve inchaço, não existe acúmulo de líquido, tá? Mas você já vê que existe uma rigidez no local. Isso é tratado com pomadas, tá? Pomadas específicas que esse veterinário com conhecimento vai prescrever para vocês. A fase média, galera, é quando há um pequeno acúmulo de líquido. O líquido esse também é conhecido como seroma. Nós temos um vídeo sobre o assunto, também na playlist ou doenças ou saúde. Só dá uma olhadinha lá, por favor. Então, quando o acúmulo é bem pequenininho, é considerado nível médio ou fase média, são feitas as pulsões. A fase média a grave é quando você tem um acúmulo muito grande de líquido,
tá? Que pode ser aquele líquido aquoso ou líquido sanguíneo, e que a pulsão é um pouco mais delicada e de maior volume. E existe então a fase grave, ou o nível grave do otohematoma, que é quando há uma ruptura muito grande, há lesões maiores, com cicatrizações fibrocartilaginosas, onde o animal vai necessitar de intervenção cirúrgica. Então o animal vai ter que ser sedado, aí é feita uma cirurgia, é feito o curativo. Então é um tratamento um pouco mais complicado e, como eu comentei, leva de 10 a 12 semanas a recuperação plena. Tá? Isso aqui é uma maneira só da gente apresentar o quadro para vocês. Então lembrando, cães de orelhas maiores, cães de orelhas mais pendentes, cães muito agitados, às vezes cães que vivem dentro de apartamento com muitos móveis, eles podem desenvolver isso porque é uma questão de bater a orelha em locais. Higienização do animal é muito importante, por isso a importância de, ao dar banho no seu animal, verifiquem a presença de pulgas e carrapatos ou outros parasitas. A limpeza interna do canal auditivo com um líquido apropriado, não é água com sabão, existe um líquido apropriado, a gente apresenta isso no vídeo Nossa Rotina /banho, tá? Ele é feito com algodão, para você fazer toda a higienização do canal auditivo, porque a sujeira incomoda e o animal vem a se coçar e pode ter essa lesão. O banho, tá? Como a gente sempre fala, é importante para tirar esses parasitinhos externos, como moscas, pernilongos, que ficam sobrevoando o animal e causam esse desconforto. Então, é uma maneira só da gente apresentar para vocês um problema que pode acontecer com o cãozinho de vocês, mas que é facilmente evitado e prevenido. Todo o link de toda a matéria que foi pesquisada vai estar aqui no descritivo, tá bom? Para vocês poderem consultar e complementar o conhecimento de vocês. Para a gente encerrar, vamos para os salves. Bom, família, os salves de hoje eles vão para o Rafael Rezedar, para os criadores de cães e Rottweilers lá de Juiz de Fora, minha sagrada e amada terrinha, lá em Minas Gerais. Um abraço para os meus conterrâneos. Para o Fábio Dias e a sua Hot Kiara, lá de Barreiras, na Bahia. Um forte abraço para todo mundo da Bahia. Para o grupo de criadores de Rottweiler também da Bahia. Para o Jefferson e a sua esposa Lenilda, proprietários do Hot Zeus, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E para o Heron, ou Heron, e Paula Lacerda e sua cadelinha Luna. Para todos vocês, o nosso muito obrigado, um beijo muito especial. Para todo mundo da família, nosso muito obrigado pelo carinho. A família está crescendo. Tá? Quem puder deixar aquele like, compartilhar, se inscrever, divulgar nas redes sociais, a gente fica muito feliz. Como a gente comentou, nossos vídeos estão crescendo as visualizações, mas a gente não consegue aumentar os likes. E isso para o YouTube é muito importante. Bom, galera, fiquem com Deus, um beijão no coração de vocês, até uma próxima, e eu fui.